porque eu sempre entendi que a solução dos problemas está com quem faz. Se as pessoas acreditarem que você está preocupada com ela, isso tem muito a ver com segurança psicológica hoje, tá? Sim, E sim. puder ter confiança em poder falar as coisas que tem que ser falado e você é obviamente, de uma forma profissional, incentivá-la a falar, ou mesmo mostrar o porquê não está correto, de uma Uhum, forma que eu uhum. convenço, essa é a chave. Par- Segurança não tem mistério, Fazer ele não tem participar do mistério. processo da solução das Não coisas. tem mistério. É, Você sabe, eu vou adiantar uma coisa aqui. Por que que eu estou entrando nessa empresa que eu estou indo agora, a Tecnip? Eu estava olhando, eu tenho estudado bastante, né? Eu ainda não comecei a trabalhar, mas já estou esquentando a turbina, tá? Daqui a pouco eu falo claro. de Tecnip, mas eu vou te falar uma fase. Eu estava olhando o código de conduta deles em relação aos seus propósitos, princípios, valores. É importante a empresa ter isso, mas ele fala o seguinte: olha que frase potente. A base de nossos valores se resume em uma só palavra: nós. Puxa, Você está entendendo? Então, olha só. tudo Olha, passa eu já por falo isso com nós. orgulho, né? Eu já falo nisso com orgulho, Que legal. porque realmente você sente que é alguma coisa que você não vai ter surpresa. Uhum. Você vai ter apoio, você vai fazer o seu trabalho, você vai ser reconhecido, você vai ajudar as pessoas, você vai ter o ambiente propício para isso acontecer. Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje, o meu entrevistado é Javier Marcondes Torrico. E a entrevista ficou tão interessante que nós dividimos elas em dois blocos que serão apresentados hoje e na próxima terça-feira, dentro do Proteção Tendências. O Javier é engenheiro químico e engenheiro de segurança e tem passagem por grandes empresas brasileiras e internacionais. O papo ficou muito interessante e você vai ver na sequência. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Javier, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Olá, Alexandre. Eu me sinto muito lisonjeado de poder participar e poder conversar a respeito das minhas experiências, das minhas anseios, dos meus desafios, para poder ajudar a esses profissionais que estão por vir ou que estão formados a continuar a fazer essa missão que é contínua, que é duradoura, que é um diferencial, que é garantir às pessoas que segurança é um benefício pessoal acima de tudo. Que legal. Estamos aí Bom, para conversar. isso aí. Bom, a gente se conhece há alguns anos, né? E eu me lembro, acho que a primeira vez que eu te conheci foi lá em São Paulo, na entrega do Prêmio Proteção. Eu me lembro que você Isso. estava, acho que estava na Alcoa naquela época, ganhou. Aham. E eu me lembro, tem uma cena que eu não me esqueço. Você já estava sozinho, veio sozinho para fazer a palestra e a apresentação, e você, depois da premiação, ligando para avisar o pessoal lá no, né? Eu não sei Uhum. se em casa, eu só vi que você estava lá falando, ganhamos, não sei o quê, todo. E foi. Eu nunca não me esqueço dessa cena, não sei porquê, né? Mas foi uma coisa que ficou marcada aí em alguns desses momentos do Prêmio Proteção. Mas você tem uma carreira monumental aí de experiência, né?
alguns anos de trabalho, passou por Alcoa, Odebrecht, Vale, Mineração Taboca, né? E mais recentemente estava na Hidro, e exatamente essa movimentação aí que você está saindo do Brasil, não só da Hidro, saindo, né? Saindo do Brasil e indo para uma experiência, não é a primeira vez, mas agora é uma experiência europeia, né, de segurança. E exatamente a minha ideia de falar com você é exatamente para falar de dois movimentos importantes na questão dos profissionais de segurança, que é estabelecer uma carreira não municipal, digamos assim, né? Tem muita gente que quer começar a viver a vida inteira e não sair da cidade, ou seja, ter esse desafio de enfrentar experiências em outras regiões, em outros países, né? E isso precisa de um desprendimento. Obviamente precisa de talento para ser convidado também, né? Não é só desprendimento e vontade de ir. E também uma questão importante que você é um profissional que nós somos praticamente da mesma idade, aí eu sou um pouquinho mais velho, sou bem mais experiente que você, né? 3 anos aí de vivência, e você está indo para um país, para um continente que valoriza a questão da experiência mais do que no Brasil. Então eu queria que nós fizéssemos o nosso bate-papo, falasse desses dois pontos. Um, dessa sua carreira. Você trabalhou em mineração, em outros setores, mas a mineração me parece muito propícia para esse tipo de necessidade. Ou seja, eu vou ficar tantos anos lá naquela região, depois eu vou para uma outra região. A mineração tem essa coisa meio itinerante, né, de sites em diferentes locais. Isso, obviamente, provoca um conhecimento maravilhoso, mas também tem aquela questão pessoal, né? A gente vai, mas a gente leva a família, leva a esposa, leva filhos, e tudo isso tem que ser bem pensado. Vamos falar um pouquinho sobre essa sua experiência? Conta para nós aí um pouquinho disso. Tá, bom, você fez uma pergunta realmente desse Eu tamanho que eu fiz vou um tentar tratado, né? Eu fiz um resumir. tratado. Mas Você fez um é um tratado. bate-papo, mas depois eu vou... Tá. Vamos começar. A minha formação, vamos lá, eu sou engenheiro químico, né? E a segurança, por incrível que pareça, ela não tinha o amor que hoje eu tenho pela segurança, né? Eu comecei as minhas atividades profissionais como engenheiro químico de processo, responsável por uma mineração de urânio, né? Em Urânio. Caldas, urânio. Produzia diuranato de amônio através de uma série de operações unitárias. Eu era o engenheiro responsável pela produção, né? E como urânio é um material radioativo natural, né? O serviço de radioproteção ocupacional é muito importante em função dos Certeza. malefícios possíveis em relação ao uso de material radioativo, quer natural ou artificial, né? E principalmente relacionado a baixas doses. E aí tinha todo um serviço de radioproteção, e eu gostava desse assunto também, né? Sim. Porque tinha que fazer controle dosimétrico e tudo mais. E aí me convidaram justamente para ser responsável pelo serviço de radioproteção das instalações, né? Que era uma planta do ciclo de combustível nuclear, né? Na época você Era ainda da... não era engenheiro de segurança, você era engenheiro químico. Não, Tá. isso, era engenheiro químico. Foi meu primeiro emprego. Eu Sim. saí da faculdade, fui direto, entrei. E era bom porque era próximo da minha cidade, né? Era Caldas, que é Por muito enquanto vizinha a ainda Poços estava de pertinho Caldas. ainda. Por enquanto estava pertinho. E aí, o que aconteceu com isso? O serviço de radioproteção era ligado ao serviço de segurança ocupacional. Quem Certo. assumisse o serviço de radioproteção assumiria ao mesmo tempo também o serviço de segurança ocupacional. Então veio junto. Perfeito, perfeito. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a me entusiasmar, eu comecei a querer fazer mais coisas.
Legal. Só que eu me sentia um pouco assim, um pouco travado em função de horizonte. Você ouvia falar de uma Alcoa, por exemplo, né? Uhum, Que era uma empresa, era e é uma empresa referência do ponto de vista de padrões de segurança, uhum, de conhecimento, de tecnologia. Eu falava, eu quero aprender mais. sim. E olha como são as coisas. Eu estava lá como engenheiro de processo, com uma, vamos dizer assim, uma estabilidade muito boa de emprego, mas eu não me sentia, desde esse primeiro momento, satisfeito. Eu Queria mais. queria desafios. Eu queria entender realmente o que que a segurança era, porque aquilo mexia comigo. Entendeu? Eu queria ajudar as pessoas a entender por que utilizar um EPI, por que se preocupar com a melhoria das condições do meio ambiente de trabalho, por que os fatores organizacionais eram tão importantes naquela época, hein? Uhum, Eu, eu, eu queria ter maiores informações e eu via na Alcoa um caminho para isso. legal. Tanto é que eu até me lembro, eu saí da companhia assim, eu saí da companhia para ganhar 3 vezes menos do que eu ganhava. Todo mundo me chamou de louco. Você está ficando louco. Eu falei, eu estou indo atrás do meu sonho. Sim, você já estava num cargo, digamos, Já, bastante mas alto, quase gerencial, não gerencial. sei, né? Imagino. Uhum. Mas que idade você tinha nessa época? Você devia ser muito jovem. Eu tinha 29 anos, 29 para 30. Nossa, nossa, extremamente jovem, já com uma É, responsabilidade. Que legal, que é. legal. Tá? Então aí surgiu uma vaga. O que que aconteceu? Obviamente, quando eu assumi a segurança, eu comecei a estudar Sim, sim, engenharia de segurança. sim. Virei professor na faculdade, dei aula, os alunos adoravam. Anos depois, quando eu já estava na Alcoa, eu virei professor dessa faculdade e eu acredito que eu tenha contribuído muito para a formação de vários profissionais. Bom, mas por que que eu fui contratado na Alcoa? Por que que surgiu a oportunidade assim? É, a Alcoa, assim como outras mineradoras, utilizam material radioativo para fazer controle de densidade do produto. Porque a maioria, por exemplo, as refinarias de alumina, o processo Bayer utiliza soda cáustica para poder fazer a abertura do minério de bauxita para extrair alumina, né? Uhum. Então, quer dizer, você não pode colocar um eletrodo numa tubulação para poder medir a densidade, porque esse é um ambiente altamente corrosivo. Sim, Não, sim. então, você usa a Equipamento radiação, que não existe contato, destruiria né? tudo. Destruiria tudo. Então, e com uma sensibilidade estúpida, né, para poder medir a densidade. Então, essas mineradoras que utilizam material radioativo na forma de densitômetros, que poderia ser medidores de densidade ou medidores de nível, também é muito utilizado na indústria alimentícia, né? É, 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 eles são considerados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear como uma instalação radiativa, não instalação do ciclo de combustível nuclear, que era onde eu Hum, trabalhava. uhum. E para isso precisa um supervisor de radioproteção. E o supervisor de radioproteção deles tinha se desligado da Alcoa. E Hum. ficar sem supervisor é não comprar, isso é legal. Então eles precisavam imediatamente repor. E eu, por ser um supervisor de radioproteção de uma instalação nuclear, obviamente uma instalação radiativa, que era para um radionuclide específico, teria toda a condição de poder fazer a prova na CNEM, porque as provas são diferentes para poder colocar. Então, isso facilitou muito a minha entrada dentro da Alcoa como engenheiro de segurança na época, né? Aí eu saí da Indústrias Nucleares do Brasil, antiga Nuclerbras, né? Nuclear tá. E fui para a Alcoa Poços de Caldas, né? Agora eu me lembro até hoje a primeira vez que eu vi aquilo, Ganhando menos, né? Ganhando menos. ganhando 3 vezes menos, Maluco na época. 3 vezes menos. A hora que eu olhei aquela refinaria, uma mineração, uma planta de alumina, uma refinaria, né? Aham. Ficou Uma apaixonado por aquele redução, desafio. eletrólise, uma planta de alumínio em pó que faz combustível para foguete de avião, Que né? loucura. Eu falei, meu Deus do céu, aonde eu amarrei meu burrinho? Mas eu tô aqui porque eu gosto disso, né? Enfim. E aí comecei um trabalho, isso
e nessa época, a Alcoa lançou um novo produto que chamava um Core, que era o sistema de gestão da Alcoa, que era muito baseado em auditorias corporativas, onde foi criados protocolos específicos de saúde, segurança e meio ambiente, que, para você ter uma ideia, o sistema de gerenciamento da Alcoa ainda é hoje, olha como eu não esqueço isso nunca, cara, são compostos de 9 elementos. Os elementos externos é como se fosse uma roda girando, o centro é um ambiente de trabalho livre de incidentes, a roda externa são os elementos facilitadores e o aros são os elementos permitidores. São 9 elementos, que é compromisso, liderança, comunicação, gerenciamento de incidentes, controle de práticas de trabalho com foco em Está na segurança, cabeça até hoje. controles de práticas de trabalho com foco em saúde, treinamento, controles de práticas de trabalho e medição de performance. Eram 1.580 expectativas mínimas de 48 subelementos de 9 elementos. Eu sei todos até hoje. Então, mas por quê? Porque eu gostava, Sim. eu ia atrás, e mais, uma grande diferença que a partir desse momento eu comecei a valer. Se a empresa não efetivamente compra a tua ideia e te suporta para fazer as mudanças, os estudos, as adequações necessárias, nada vai adiantar. Então, a partir do momento eu comecei a ser seletivo em relação eu só vou trabalhar em empresas que efetivamente me dê condições de fazer o meu trabalho, que isso se transforme em realidade. Sim, se não é fazer de conta, jogar para a torcida e fazer, né? E boa, né? A gente fala muito hoje do greenwasher, né? Porque olha só que hoje a coisa, esse negócio, a gente fala de sustentabilidade, mas muitas empresas estão usando esse greenwasher, que é um falso, lavagem verde seria, sim. que é você falar que teu produto é sustentável e na realidade não é. Então, tanto é que as pessoas até, por exemplo, na última empresa que eu tive, que é a Hydro a gente fala, não fala mais alumínio verde, fala alumínio de baixo carbono. Porque senão pode ser confundido em relação à empresa que fala muito e faz pouco. É mais então, marketing e pouca ação. É greenwasher. É uma técnica muito utilizada. Bom, enfim, mas daqui a pouco eu chego na Hydro. Tá bom. Eu ainda estou lá longe. Não, tem muita história aí legal, muita história legal. Pois é. Aí, o que aconteceu? Pra você ter uma ideia, esse protocolo de auditoria foi criado e Poços de Caldas foi a primeira localidade mundial da Alcoa, que nessa época tinha 380 mil trabalhadores em 50 e poucos países, a ser auditado nos protocolos de auditoria de saúde e segurança. Veio uma equipe multidisciplinar, todos americanos, entendidos de OSHA, formadores de programas e padrões da OSHA e tudo mais, para auditar Poços de Caldas. E eu lembro, como eu te falei, eram 48 subprotocolos, né? Só controle de engenharia tinha tudo, né? Controle de queda, controle de proteção de máquinas, tinha espaço confinado, tinha sistemas de combustão, tinha ordem, arrumação e limpeza, tinha revisão de saúde e segurança de projetos, tinha housekeeping. Então você imagina, com um monte de expectativa mínima, aonde nós nos desafiamos a ser não simplesmente atender aquelas expectativas mínimas que seriam bom, mas exceder. Eles nos davam a condição de se eles reconhecessem boas práticas e conseguisse bom em tudo, você seria considerado um benchmark. Foram uma semana de auditoria. Até o último momento, o responsável por controle de energias perigosas não ficava satisfeito em relação ao inventário específico por máquina em relação às fontes de energias presentes, mas nós tínhamos. E a gente brigou até o último momento e a gente conseguiu a excelência. A primeira planta a ser auditada conseguiu a excelência. Eu lembro que eu sentei no meio-fio e chorei. Chorei, mas de felicidade, né? Choro bom, né?
aquele choro que mostra um trabalho muito bem feito, mas ao mesmo tempo se viu como um alavancador de uma carreira que efetivamente estava começando a se desenhar, né? Mas aí começou a acontecer uma coisa diferente. Como eu estou te falando, como eu lembro hoje, como eu tenho esses protocolos, subprotocolos, expectativas mínimas, sugestão para teste, tudo na cabeça, a Alcoa nessa época tinha não só mineração, tinha refinaria, tinha extrusões no Brasil, em Pernambuco, em Utinga, aonde mais? Tinha em Tubarão, em Santa Santa Catarina. Catarina. Ela tinha várias unidades de PET na América do Sul e que teriam que instalar os mesmos padrões, visto que era um padrão mundial corporativo. E eles foram obrigados, porque o nível de maturidade era muito baixo. Quem que foi o responsável, você acha, por ensinar esses profissionais? Disseminar essa cultura. Fui eu. E aí, eu comecei a criar cargo para mim. Porque os caras falando, eu não tenho mais cargo para estar para esse cara. Ele tem que ser um consultor corporativo, o nome que derem, entendeu? E, obviamente, com isso, e eu sempre muito estudioso, e Alcoa, por ser uma empresa norte-americana, né, eu admiro muito os americanos, porque eles têm padrões para tudo, né? Sim, então, os brasileiros, no fazer, a gente tem criatividade, a gente faz melhor que eles, com certeza. Mas do ponto de vista de padrões, do ponto de vista para que sejam a estruturação transmitidos, da coisa, né? Instruir as pessoas, eles são fantásticos, entendeu? Então, eu aproveitei muito isso. E eu tinha recursos em mão para buscar. Né? Eu tinha ferramentas, eu tinha a Alcoa Mundial, que estava. E eu viajava muito. Aí eu comecei a viajar muito, conhecer países. Eu fui até na Islândia fazer uma auditoria de construção. Islândia? Na Islândia. Aquele tamanhão todo? Daquele tamanhão todo. Você imagina? Entendeu? Então, eu conheci o mundo inteiro, tá? Conheci o mundo inteiro e mais. E com isso eu fui me especializando cada vez mais em boas práticas, em experiência, porque, essa é uma grande diferença. Eu sempre aprendi, porque eu sempre entendi que a solução dos problemas está com quem faz. Se as pessoas acreditarem que você está preocupada com ela, isso tem muito a ver com segurança psicológica hoje, tá? Sim. E puder ter confiança em poder falar as coisas que tem que ser falado e você, obviamente, de uma forma profissional, incentivá-la a falar ou mesmo mostrar o porquê não está correto de uma forma que eu convenço, essa é a chave. Segurança não tem mistério. Fazer ele participar do processo da solução das coisas. Não tem mistério. Você sabe, eu vou adiantar uma coisa aqui. Por que eu estou entrando nessa empresa que eu estou indo agora, a Tecnip? Eu estava olhando, eu tenho estudado bastante, né? Eu ainda não comecei a trabalhar, mas já estou esquentando a turbina, tá? Daqui a pouco eu falo de Tecnip, mas eu vou te falar uma fase. Eu estava olhando o código de conduta deles em relação aos seus propósitos, princípios, valores. É importante a empresa ter isso. Mas ele fala o seguinte: olha que frase potente. A base de nossos valores se resume em uma só palavra: nós. Puxa. Você está entendendo? Então, olha só. Tudo passa por nós. Eu já falo com orgulho, né? Eu já falo nisso com orgulho, porque realmente você sente que é alguma coisa que você não vai ter surpresa. Você vai ter apoio, você vai fazer o seu trabalho, você vai ser reconhecido, você vai ajudar as pessoas, você vai ter o ambiente propício para isso acontecer. Bom, mas daqui a pouco eu volto de novo na Tecnip, tá? Mas aí, na Alcoa aconteceu tudo isso, mas eu sempre, a minha inquietude ainda estava assim. Eu comecei a olhar. Quando você fala em sistema de gerenciamento, dentro dos riscos de engenharia, tinha lá uma coisinha falando de gerenciamento de contratadas. E gerenciamento de contratadas tem um processo muito claro
em relação à seleção adequada, à pré-qualificação, a reuniões técnicas, a mobilização, tudo mais, mas existem formas diferentes de gerenciar, porque os riscos são diferentes. Uhum. A cultura é diferente, a organização é diferente, Sim, sim. né? Eu falei, mas não é a mesma coisa. Então, eu já falei o seguinte, eu quero ter experiência de todos os lados. Eu já tinha experiência operacional, né? Eu falei, não, mas eu não quero só experiência operacional. Eu quero viver a parte do gerenciamento de obra, que é uma coisa. Eu quero viver o lado da contratada. Eu quero viver o lado do gerenciamento, por um lado, utilizando inserido dentro da cultura americana. Eu quero viver um gerenciamento de projetos envolvido dentro da cultura europeia, que é as normas, as normas europeias. Então, vamos lá. Olha só. Operação. Alcoa, Vale. Contratada, Odebrecht. Gerenciamento de obras. Refinaria da Alumar. Quem que eram os parceiros? Era a Enesa e era a Fluor dos Estados Unidos e era, obviamente, os dois outros parceiros, que era a Rio Tinto e a BHP Billiton, na época, né? Uhum, uhum. O México, quem eram os parceiros? Braskem, gerenciamento de obra. Uhum. Braskem, Fluor, dos Estados Unidos, e Technip, que é Lá atrás, francesa, então, italiana. lá atrás você já Eu tinha uma trabalhei no México. ligação com a atual. Já. Obviamente, isso também é porque eu vou na boa, né? Eu sei Claro, com quem eu claro, estou claro, trabalhando. claro, claro. Já teve essa experiência. Agora, agora você vê, na Hidro, eu voltei para a operação, então quer dizer, mas eu voltei na operação na fase corporativa. E eu esqueci de dizer a fase corporativa. Eu Uhum, vivi todos os possíveis cenários uhum. que um profissional de segurança pode viver. Que legal, Porque que experiência, hein? entendeu? Então eu consigo entender muito bem Uhum, as formas até de ajudar as pessoas a entender que praticar um controle de uma maneira diferente não quer dizer falta de controle. Depende muito da realidade. Eu não uhum, posso implementar as formas de controle tal que a operação tem efetivamente para uma construção. Obviamente, o nível de risco tem que ser igual ou mais baixo, mas as formas de controle mudam. E fazer essa interface de fazer com que uma planta em operação entenda, principalmente um brownfield, aonde não é uma planta nova, né, que aí é mais fácil, um brownfield em que você está trabalhando dentro de uma área operacional, ou seja, que você às vezes tem que praticar um padrão diferente daquilo que eles fazem, ou que eles não conhecem. uhum, uhum. Se você não tiver uma habilidade muito grande em convencê-los, você concorda comigo que você vai gerar uma confusão danada? Até um risco maior relacionado Construir é muito mais fácil do que reformar, né? Ou vamos dizer, eu falei reformar, com mas é certeza. construir perto de um problema muito maior, né? De uma atividade que não pode parar. O desafio é extremamente mais difícil, né? Para a É, construtora, principalmente, que está lá e tem o seu jeitinho de fazer as coisas, seu método, né? é. Agora, não pode acender um cigarro perto. O cara, a construtora está acostumada a parar o trator lá, liga o cigarrinho dele e tal, né? É muito diferente, a gente falando de coisas muito básicas, né? Mas Vou voltar, sair da Alcoa. Sair da Alcoa para quê? A Alumar, que é a planta da Alcoa no Maranhão, aqui em São Maranhão, Luís, São onde é a minha Luís, base, você ainda né? está lá, está em São Estava Luís. duplicando a capacidade da refinaria de 1,5 milhões de toneladas de alumínio para 3,2 milhões. Não, E só aí eu repete, tive de de 1,5 1,5 para milhões de 3, toneladas ano para 3, duplicou. duplicou, Meu tá? Deus. E aí, o que que acontece? Aí eu tive uma grande oportunidade. Como reconheciam que eu já era um estudioso, eu conhecia norma, lei, aliás, como eu conheço até hoje, que eu estudo muito, tá? Esse é um outro diferencial. Você quer ter sucesso na vida? Trata de estudar. Não tem jeito. Não, entregas, tá?
Não adianta, isso não cai de pescoço, ninguém te tira, esse é o grande patrimônio que você leva. Então, você estudando, você pode ter certeza, você não precisa ser um suprassumo, não precisa ser nada, você precisa só se dedicar tempo, ser Dedicação, né? perseverante e dedicação, que o sucesso é consequência. Ponto. Sucesso é consequência, né? Bom, aí, qual a vantagem que eu tive? Eu entrei na fase de projeto, engenharia básica, detalhada, fiquei 2 anos em São Paulo, estabelecendo as expectativas mínimas de como a planta tinha que ser, ou seja, antecipando riscos. Aquela coisa que a gente fala muito hoje, prevention through design, a prevenção através do projeto, né? Nas diferentes fases de engenharia, FEA 1, FEA O 2, que é FEA muito 3, FINAI. difícil de fazer, né, Pois é. Javier? O que Não, é muito concordo. difícil. Saber, Sim, digamos, ter essa noção, digamos, vou botar um trabalhador nessa atividade, ou um grupo de trabalhadores e tal, e que tipo de situações, que tipo de problemas, eu estou falando da ocupacional, mas tem um processo, tem uma série de coisas, isso pode ser gerado quando ligar a chavinha lá do equipamento e começar a funcionar, porque antes é tudo bonitinho, mas quando liga um negocinho lá, as coisas, né, é muito difícil. é. Concordo com você. Concordo com você. Então, assim, eu tive esse tempo. Então, aí eu aprendi muito mais em termos de. E aí eu comecei a achar a importância de uma coisa que, infelizmente, os nossos profissionais hoje não conhecem, e eles precisam ter na sua formação uma disciplina que façam eles entender a importância da segurança de processo dentro da segurança ocupacional. Nós temos que falar da segurança industrial, e a segurança industrial não se resume só na ocupacional. Uma pessoa que tem a formação técnico de segurança só formação e segurança ocupacional, Uhum. ele tem vários riscos, ele não vai conseguir identificar. Porque você aceita risco por duas opções. Ou porque você acha que ele é muito baixo, ou porque você acha que ele não existe. Uhum. Você não sabe que ele está ali, Uhum. Uhum. entendeu? Então, essa é uma crítica que eu faço muito. Tem gente muito boa que está trabalhando dentro dessa área no Brasil, porque o pessoal acha que segurança de processo é só para óleo e gás. Engana-se redondamente quem acha isso. O ICMM, International Council Mineral Metals, agora, através até da Associação Brasileira de Mineração, lançou um guia de segurança de processo para mineração. Você sabia disso? Tem um guia de segurança de processo para mineração. E quem faz parte do ICMM, quem que é? É Billiton, é Rio Tinto, é Alcoa, é só gigantes Gigante, gigante. que entenderam que não dá para ter segurança integral se você não incorporar a segurança ocupacional, de processo dentro da segurança ocupacional. Entendeu? Até a gente estava olhando, você vê, eu começo a falar alguns termos, o cara falou, o quê? Outro dia eu falei para ele, você sabe o que é CIMOPS? CIMOPS é operações simultâneas. Você imagina bem uma planta sendo comissionada. A primeira coisa que se comissiona é utilidades, né? Vamos supor, vapor, né? Uhum. Só que o vapor, vamos supor que eu tenho 10 áreas operacionais, e como a obra avança em diferentes fases, às vezes uma unidade está com a programação dela atrasada, um pouco deslocada em relação à outra, e eu alinho o vapor porque uma das unidades precisa de vapor, só que a outra ainda está em construção. Você imagina se a área do manifold que controla a distribuição desse vapor para as áreas não tiver controle, o que vai acontecer é gente dentro de espaço confinado que vai morrer porque vai entrar produto, enfim, isso chama operações simultâneas, que é uma ferramenta de segurança de processo. Tem que trabalhar Aí junto tem e uma tem que estar outra, muito integrado, né? tem outra que chama override. O que é override? Override quer dizer, traduzindo, é uma desativação provisória de um dispositivo de controle. Pensa bem, você fazendo uma manutenção num detetor de fumaça dentro de uma sala elétrica. Eu tenho que desativar o detetor, que senão, você imagina se eu precisar ligar uma solda, alguma coisa Sim, lá sim, dentro, sim, vai alarmar o sistema. Se eu tiver um sistema sim, fixo de combate a incêndio, vai ter um dilúvio, alguma coisa. claro. Só que o seguinte, eu não posso, no final do serviço de manutenção, esquecer de religar a porcaria. Então tem que ter uma permissão que chama override. Isso tudo são conceitos de segurança de processo.
de Process Hazard Analysis, enfim. Então, o que eu estou te falando isso a gente precisa evoluir, tá? Deixa eu só te provocar aí. Fala. Sobre essa questão de segurança do processo, para mim, sempre as coisas têm que estar. Não tem como. Né, tem que estar junto. É muito importante. Você falou a segurança do processo dentro da segurança ocupacional? Ou isso? Junto. Junto. Integrado. Hierarquia disso? Paralelo, digamos. Quem manda? A mesma importância. A mesma importância. A mesma importância. Junto, tá. Porque eles têm pilares, veja bem, são pilares que são pessoas. São importantes nos dois sistemas. Nos dois sistemas, né? Exatamente. Os dois sistemas. Então, vários deles se conversam, tá? Se complementam. E outros são complementares. Então, é isso que eu estou te falando. Por isso, obviamente, aí que as pessoas não fazem fazer a distinção, obviamente, para óleo e gás, eu aplico os pilares de segurança de processo de uma forma mais abrangente. Sim. Numa mineração, com os riscos, com menor quantidade de riscos, você faz uma otimização desses recursos. Mas a visão macro é a mesma. A visão do problema é enxergar o processo e a questão ocupacional de uma maneira integrada, porque qualquer problema de processo vai impactar no ocupacional, qualquer problema ocupacional vai impactar no processo. Né? Isso é muito, muito bem colocado. Porque segurança de processo tem a ver com liberação acidental de energias, né? Que tem como consequência catástrofes, que nunca é uma fatalidade. A segurança ocupacional sempre, eu não gosto de falar isso, eu nunca gosto de falar, mas a pior consequência sempre é uma fatalidade, a ocupacional, na maioria das vezes. Quando você fala em segurança de processo, liberação acidental de energia, nós estamos falando de catástrofes, tá? De muitas fatalidades. Sim, né? sim. Então, a própria NR13, a NR20, o Rock iniciou muito bem isso, né? Ele foi o condutor da NR20 em relação à importância da segurança de processo dentro de vasos de pressão e a parte de líquidos inflamáveis e combustíveis. Mas a própria Paula, dentro do glossário dela, da NR33, já fala de... Paulo Scardino. Rock Pugliatti e a Paulo Scardino, isso aí. Já colocou no glossário dela, do ponto de vista, a parte de conceitos de segurança de processo. Tá. E tem tudo a ver, pô. Concordo plenamente com você. Bom, continuando. Vamos continuando. A história é boa. Passei 2 anos em São Paulo, tá, com excelentes projetistas para definir os critérios de aceite, nível de ruído de bombas, altura de guarda-corpos, a parte de formas alternativas de construção, tirando o homem do perigo, montar telhados no chão em vez de montar em altura, enfim, montando linha de vida para acesso em telhados, essas coisas todas, definindo como ia ser, né? Mas aí terminou a obra, não, agora quem vai, você participou do projeto, agora quem vai construir, nada mais justo de ser você. Falei, tá certo. Projetou, agora vai lá e faz. Faz o negócio acontecer. Aí eu fui para Palomar, trabalhei 4 anos nessa duplicação de 1,3 para 3 milhões, 1,5 para 3 milhões. Ou seja, duplicou, né? Duplicou todos os equipamentos praticamente, né? Nós trabalhamos 100 milhões, quase 100 milhões de horas sem incidente, sem fatalidade, numa obra de construção de um brownfield, numa empresa que era gerenciada por 3 elefantes do ponto de vista de prevenção, a Alcoa, Billiton e Rio Tinto. Né? Então, assim, que tem padrões extremamente criteriosos. Robustos, né? Só que aí eu tive a minha primeira grande lição aprendida e que eu levo isso até hoje, que é assim, você identifica perigos e controla riscos, né? Às vezes você se preocupa tanto com os perigos, vamos dizer assim, on-site, ou seja, tá construção, tá operação do comissionamento, que você não está
Ou, às vezes, pode se descuidar de alguns perigos menores, mas que podem ter, desde que associado a algumas falhas de barreiras que estão sempre se movimentando, a uma potencial catástrofe. Eu tive, eu tive duas fatalidades nas mesmas condições na minha vida, essa foi a primeira. E depois eu vou te trazer aquilo que eu tomei de lição ainda maior. Eu tive uma fatalidade de um ônibus, um Oi. atropelamento de um ônibus aonde? Como é que a gente pensou essa construção? Tinha 7 estações rodoviárias dentro da planta. O local de estacionamento do ônibus era segregado, saía só 10 ônibus por vez. E, infelizmente, nessa situação, aconteceu uma falha e essa falha gerou. Eu sentei de novo no meio-fio para chorar, porque todo um. Obviamente, isso não desmereceu o trabalho que a gente fez em termos de resultados, mas para mim foi internamente uma Pessoalmente, decepção te muito grande. arrasou. Te arrasou. Me arrasou, me arrasou, me arrasou. Me arrasou. Não foi operacional, não foi queda, não foi proteção de máquina, não foi exame de carga. E teve, você imagina a loucura que deve ter sido essa construção, né? Mas uma pessoa sendo atropelada com um ônibus, entendeu? Bom, enfim, mas aí surge, o que aconteceu é o seguinte, quando terminou o projeto, eu já tinha tido tanto reconhecimento que eu não podia voltar para a operação, que o meu salário era muito alto. É sério, Você cara. criou um problema para si mesmo. Você Eu ficou criei bom um demais para a problema para empresa, mim né? mesmo. Que coisa, né? Você vê? É, é. Mas aí eu falei, olha, e nesse momento, eu vou falar uma coisa para você, eu pensei que o meu mundo caiu. Sabe por quê? Sim, sim, Porque sim. eu tenho um agradecimento, um reconhecimento por tudo aquilo que a Alcoa me ensinou, muito grande, que está dentro da minha vida. Tanto é que meu filho hoje trabalha na Alcoa dos Estados Unidos, tá? Mas, enfim, porque isso é alguma coisa que é muito forte em mim, entendeu? E a gente tem que saber reconhecer quem realmente valorizou a gente, deu condições, a gente... Obviamente, a gente fez a nossa parte, obviamente, mas eu sou extremamente reconhecido à Alcoa, né? E aí, o que acontece? Caiu meu mundo. Eu falei, puta, o que eu vou fazer? Eu não tenho lugar para ficar. Mas, e Você eu estava falei onde? assim, Você estava em São Luís nessa época? eu estava em São Luís, São Luís. terminando o contrato, terminando a obra, Tá, tudo tá. certo, tudo bonito, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu vou colocar currículo no mercado, né? Não tem outra coisa para fazer, né? Coloquei esse currículo no mercado, em 2 dias vieram 8 propostas. Andrade Gutierrez, Camargo Correia, Worley Parsons, veio um monte, veio Odebrecht, veio uma pancada, né? E aí, você vê, no dia seguinte, o próprio diretor me chama e fala, não, mas eu também tenho uma oportunidade para você, nós estamos construindo aqui a usina de Belo Monte, que a Alcoa tem participação acionária, também tem Juruti, a mineração que vai começar. Você não quer ir para lá? Eu falei, agora, meu amigo, desculpa. Eu Quebrou a gosto relação. muito de vocês, Quebrou. mas eu acho que está na hora de eu ir para novos Sim, desafios, sim, sim. né? Até por aquilo que eu já tinha, de viver várias gestões. Para onde eu fui? Eu fui para Odebrecht, porque era a construção da refinaria Abreu e Lima, em Recife, que é um puta desafio, né? E a Odebrecht tinha a parte de hidrocaqueamento e a parte de destilação, que eram dois. Tinha várias contratadas, as grandes, tipo na época, tanto a Odebrecht, quanto a Andrade, quanto a Camargo Correia, elas dividiram em pacotes, né? Então, pô, no pico de obra tinha mais de 15, 20 mil Era um grande trabalhadores, 30 consórcio mil. né? Grandes consórcios, né? Com Você, grandes desafios. você mexeu. Isso, não, isso. Não É, mexe na câmera, não mexe na câmera. tá bom, tá bom. Eu começo a entusiasmar, assim, desculpe, tá? E aí aconteceu isso e eu fui gerenciar as obras do hidrocaqueamento, né? A unidade de UDA e HDT. Eu fiquei 1 ano, recebi várias premiações da Petrobras, várias premiações.
pela performance, pelo cuidado. A própria Odebrecht, se era uma referência, né? A gente fica muito Sim, sim, o triste em trabalho. ver o desmantelamento hoje, a qualidade técnica da Odebrecht Engenharia é inquestionável, né? Independente dos problemas, É mas uma sempre foi pena o que inquestionável, né? aconteceu com a questão, né, estrutural da É, empresa, né? pois é, infelizmente. Mas eu tinha muito orgulho de participar, aprendi muito na Odebrecht, tinham profissionais referenciados, né? E obviamente eu sempre aprendendo, né? Olhando aí pelo lado da contratada, né? Aí eu já estava olhando pelo lado da contratada, prestando serviço para uma grande empresa, no caso a Petrobras, né? Só que aconteceu o seguinte: há um ano eu ganhei prêmios, eu recebo uma ligação do diretor da Alcoa no Brasil, Javier. Nós tivemos 2 fatalidades na Alcoa Brasil esse ano. Eu preciso de você aqui. Volta. Como eu tinha aquela relação que eu te falei de afinidade, eu falei para o Odebrecht, Odebrecht, eu gosto muito daqui, mas eu não posso recusar um chamado que fizeram. Não, a gente paga mais. Não é dinheiro. Não é esse o problema. É problema de valores pessoais e aquilo que eu acredito. Aí eu voltei para o Alcoa. Olha só, eu voltei para o Alcoa. Voltei para a Alcoa para ser gerente regional de América Latina e Caribe de saúde e segurança. Qual foi a primeira missão que me deram? Lembra que estavam me dando Juruti, que eu te falei antes, Uhum, que uhum. era uma mineração que estava começando a operar? Eu não aceitei e contrataram uma pessoa da Rio Tinto. Esse diretor virou para mim o seguinte: vem cá, tu vai ficar 6 meses em Juruti para implementar o DNA da Alcoa dentro do sangue desse novo empregado que vai ser o responsável pelas nossas operações. Uhum. E assim foi. Que Eu fiquei legal. 6 meses em Juruti para justamente mostrar para ele o que era, que é ser um funcionário Alcoa, quais são as suas responsabilidades, quais são os valores, a forma de atuação, o que se espera da liderança e tudo mais. E aí depois eu voltei para Poços de Caldas, para a parte de olhar corporativamente as operações, né? Tinha, na época, operações Suriname, na Jamaica, estava se desmobilizando, e tinha ainda Alcoa, tinha essas outras instruções que depois ficaram sendo vendidas. Mas aquilo era pouco para mim, eu comecei a ficar muito confortável, sabe? Porque o corporativo é aquela coisa, né? Sabe? Não tá, Aham, você não tem a coisa na tua mão, aham, aham. É. né? Aí um dia me liga o cara é o seguinte: não, vem cá, a Vale está fazendo uma duplicação da ferrovia aqui no Maranhão e precisa de você. Vem. Que Opa, eu legal. falei, opa, Vale, beleza? Referência também, né? Em Maranhão, na minha casa, onde eu Sim, moro, né? Eu falei, para trabalhar a 800 metros de casa, é uma empresa que tem também uma crença muito grande, tem valores muito claros. certeza. Vambora, vambora. Eu acho que eu já tenho a minha contribuição na Alcoa, já fiz o que tinha que fazer, aí eu saí da Alcoa para entrar na Vale. E na Vale eu passei por 8 meses. 8 meses que aconteceram e que, obviamente, cada empresa tem uma cultura, né? E às Sim. vezes, por mais eu respeito muito a Vale, mas enfim, tem hora que às vezes as coisas não funcionam como deveriam, ou conforme, ou quer do lado deles, ou quer do lado nosso, as Claro, claro, coisas claro. não É casam. um Isso é normal. casamento, né? É um Toda, casamento. Às vezes o todo casamento não dá certo, profissional né? tem que casar com a empresa, senão a coisa às vezes não bate exatamente É. no mesmo a sintonia. E aqui eu vou colocar uma coisa para vocês, porque eu acho o seguinte, né? Eu sou muito transparente. Essa é uma virtude minha. Eu acredito nas pessoas e eu falo com uma sinceridade tudo assim e não no sentido pejorativo das coisas, sim de aprendizado realmente para ver como também a parte da crença, a parte da tua sacrifício pessoal, mas a parte também divina, como quem tem um ditado muito claro que Deus ajuda quem trabalha honestamente, quem trabalha sabendo das suas responsabilidades, querendo fazer o melhor, né, respeitando o próximo, tudo Uhum, uhum. mais. Olha só, fiquei 7 meses na Vale. E aí, certo dia, estava tendo uma auditoria, ia ter a primeira auditoria corporativa de projetos na Vale.
E eu recebi uma proposta da Odebrecht, já tinha me conhecido também lá atrás, para ir para o México. Porque iam construir, a Braskem ia construir um mega projeto, uma planta de 1 milhão de toneladas de polietileno de alta e baixa densidade por ano, né? E quem era a gerenciadora seria a Odebrecht na parte de construção, seria a parte da Fluor, a parte de montagem eletromecânica mais a Odebrecht, e teria a Technip como projetista e a Technip, olha só, e a Technip. E aí o projeto de 4 anos no México, esse grande, um greenfield, tá? Um greenfield. Mas aí eu me sentia, eu não estava, eu não queria aceitar a proposta porque como independente de ter esses problemas durante o tempo que eu estive na Vale, eu tinha um compromisso com eles de fazer com que eles passassem na auditoria. Eu tinha esse compromisso comigo, tá? Eles não me cobravam. Sim. Mas eu falava, eu não posso sair daqui sem antes implementar todas as ferramentas de controle para que eu possa ir para outro desafio. E isso me deixava bastante ansioso, né? Porque, pô, eu vou acabar perdendo a proposta, mas o que eu vou fazer, né? Você sabe que um dia, de manhã cedo, não sei, eu recebi, sei lá, um aviso, uma coisa, falando para mim, aceita. Aceita. Tá fazendo nada de errado. Aceita. Eu aceitei. E fui trabalhar. Na Vale, já triste. Puta, como é que eu vou falar isso, né? No final da tarde, o diretor fala, olha, nós gostamos muito do teu trabalho, mas não dá para continuar. Você quer que eu te ajude a arrumar emprego em outro lugar? Eu falei... No dia que você pensou em sair, no dia, na tarde, o cara te procurou para te dizer que, nossa, isso aí não dá para explicar. Só não dá para explicar. As coisas normais não dá, tem que entender uma magia externa aí. Bom, aí o que aconteceu? Eu fui para o México, um projeto no pico de obra com 25 mil trabalhadores. Meu Deus. 80% desses trabalhadores em altura, torres de fracionamento, você imagina, né? Hacks 25 mil, 80% é trabalho em altura? Em altura, trabalho em altura. Uau! Tá? Ou seja, 4 anos de obra que nós não tivemos nenhuma fatalidade e mais. Olha o que aconteceu nessa história. Olha, essa daqui, Guzmão, é uma coisa interessante. No último ano, a Dupont Mundial, ele tem uma premiação mundial que reconhece os melhores projetos do mundo. E nós estamos lá no México, hein? O México foi muito bom para mim, porque além de eu estudar muito, o México tem uma influência muito grande dos Estados Unidos, né? Claro, tudo entra sem imposto, né? Claro. Então, quer dizer, eu estudei muito OSHA, quer dizer, eu passei a ser especialista em OSHA também, né? Então, OSHA, e eu gosto muito da OSHA. E aí, principalmente critérios de record keeping, de classificação de incidentes, eu pude entender com muito mais detalhes isso, né? Porque é o seguinte, você imagina e o nosso fornecedor de cintos de segurança, por exemplo, quando eu te falei 80% de pessoas trabalhando em altura, era Capital Safety, TBI Sala, que agora é 3M. Sim, né? Então, eu fazia cursos em Houston, lá na cidade onde se fabricava o cinto, eu tinha 15 mil cintos na obra. Então, eu pedia para eles, eu quero um treinamento sobre dimensionamento de linhas de vida, ponto. Eles entregavam para mim. Quem definiu os cintos fui eu, entendeu? Então, assim, cara, então foi uma experiência em todas, não só em relação ao controle de queda, em relação à proteção de máquinas, em relação a equipamento de proteção individual, a espaço confinado, a resgate, puta, cara, você não imagina. Bom, enfim, mas voltando à Dupont, a Dupont lançou isso, e eu, com a minha simplicidade toda, virei para o diretor da planta, que eu não tinha, eu era gerente de uma área, tá? Passei por várias gerências, que onde que estava o problema, eu falava, coloca o Javier lá, que isso funciona, o Javier lá. Então eu entrei como o deputy, o diretor,
Depois eu fui para gerentes de operações. Lá tinha craqueamento, tinha parte de de polietileno de alta, polietileno de baixa. Mas aí eu fui migrando. Mas eu cheguei para o diretor geral do complexo e falei o seguinte: escuta, e você pode, nós vamos concorrer e esse prêmio é nosso, ok? Mas como é que você pode? Você está louco? Prêmio mundial? Como é que você vai ganhar isso? Eu falei, eu vou ganhar. Você me dá suporte para mim fazer? Bom, eu não preciso contar o resto da história aí, né? Nós ganhamos. Que Né? legal, que Nós legal. ganhamos e tem uma carta Tatupom, eles receberam a premiação nos Estados Unidos, uma carta Tatupom dizendo que jamais nenhum projeto alcançou a pontuação do self-evaluation, da avaliação, dos critérios de Que premiação, loucura. que é essa unidade. Que barato. E Tá? parabéns por isso. Olha que coisa fantástica. Pois é. Deixa eu Pois te é. fazer uma provocação agora. É que assim, Fala. eu estou preocupado que a gente está com bastante tempo aqui e tem muita história para contar. Então eu vou te fazer uma proposta. Uma proposta que é o seguinte: vamos dividir essa sua apresentação em 2 programas, porque daí a gente tem tempo para, no segundo programa, desenvolver, porque nós estamos na metade do trabalho e nós já estamos com mais 50 minutos de programa. Podemos fazer assim? Certo. As próximas Podemos. etapas a gente vai na sequência? Podemos sim. Podemos Então sim. tá. Podemos sim. Bom, pessoal, eu vou então agora encerrar esse primeiro bloco da entrevista. Primeiro bloco não, esse primeiro programa com a entrevista com Javier Marcondes Torrico, que é esse especialista que tem tanta história para nos contar. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendências, falando sobre os próximos passos, inclusive com a decisão dele de sair do Brasil e ir para Portugal nos próximos dias. Voltamos na semana que vem.